Como pode não se importar com o próprio país? Como pode desonrar o voto que recebeu? Como pode se vender por propina? Essas não são perguntas retóricas vazias. São perguntas que ecoam na cabeça de milhões de brasileiros. Planilhas e delações expõem o lado mais sombrio da política nacional. No caso da Operação Lava Jato, as planilhas da Odebrecht revelaram um sistema organizado de influência, poder e dinheiro que atravessou governos, partidos e ideologias. E dentro desse sistema, relatórios e apurações que analisaram as planilhas sugerem que o PT foi o partido com o maior número de políticos citados dentre os listados, superando outras legendas. É importante dizer com clareza: estar citado em planilhas não equivale automaticamente à condenação, mas também é impossível fingir que nada disso importa. Quando líderes políticos, tesoureiros partidários, ministros e figuras centrais de um governo aparecem associados a codinomes, valores e contas ocultas, o problema deixa de ser jurídico e passa a ser moral. Como pode alguém que se apresentou como defensor dos pobres, da justiça social e da ética na política aceitar, direta ou indiretamente, recursos de um sistema que drenou bilhões do país? Como pode alguém que discursou sobre dignidade do povo permitir que empresas comprassem influência enquanto hospitais faltavam insumos e escolas caíam aos pedaços? João Vacari Neto, ex-tesoureiro do partido, surge como símbolo desse abismo moral. Não era um militante qualquer, era o guardião das finanças partidárias. Quando as planilhas indicam milhões ligados a seu nome, não estamos falando de erro administrativo, mas de um modelo de poder. Um modelo que troca projeto de país por ganância. Outros nomes surgem com apelidos quase caricatos. Temos como exemplo o senador Humberto Costa, conhecido como Drácula, e Lindbergh Farias, conhecido como Lindinho. Como se a corrupção precisasse de humor interno para funcionar, codinomes, sistemas paralelos, linguagens cifradas, tudo para que a engrenagem continuasse girando longe dos olhos do eleitor. E o eleitor, esse continuava acreditando em discursos, promessas e narrativas cuidadosamente construídas. O mais grave não é apenas a roubalheira, é a traição ao voto. Cada real desviado, cada acordo feito nas sombras representa uma escolha consciente de colocar interesses pessoais e partidários acima do país. Não é apenas corrupção financeira, é corrupção da confiança pública. O Partido dos Trabalhadores nasceu com um discurso de ruptura, de ética, de fazer diferente. Foi exatamente isso que levou milhões de brasileiros a depositar esperança, voto e paciência. Quando surgem evidências de que práticas antigas foram repetidas ou até sofisticadas, o dano é duplo, ao Estado e à própria ideia de transformação política. E aqui surge a pergunta que o Brasil precisa fazer sem medo. Como exigir sacrifícios do povo quando seus representantes só os colocam em cilada? Como falar em justiça social quando há suspeitas de enriquecimento ilícito? Como pedir confiança quando tudo foi feito para enganar? A corrupção não destrói apenas os cofres públicos, ela destrói a fé na política, alimenta o cinismo, endurece o coração de toda a sociedade e abre espaço para extremos. Cada escândalo empurra o cidadão comum para a descrença total. Todos são iguais, nada muda, não vale a pena participar. E é esse o plano, tirar toda a esperança do povo. E talvez essa seja a maior herança desse pseudo-governo revelada pelas planilhas da Odebrecht. Um país cansado, desconfiado e ferido. Um país onde a esperança precisa lutar para sobreviver ao noticiário da manipulação. Sabemos que a maioria deveria estar presa. Não devemos normalizar o inaceitável. Cobrar duramente que quem recebeu o voto do povo tinha o dever de proteger o país, não de se vender como uma dama da noite. Porque no fim, a pergunta permanece, simples e incômoda. Como pode alguém não se importar com o próprio país?